Eu costumava acreditar que meu casamento era sólido como uma rocha. Quando conheci minha esposa, senti que finalmente tinha encontrado alguém com quem poderia compartilhar tudo. Construímos uma vida juntos com base na confiança e no respeito mútuo, ou pelo menos era o que eu achava. Olhando para trás, percebo que talvez estivesse tão focado no trabalho e nas minhas próprias responsabilidades que não percebi os pequenos sinais de que algo estava errado. Nos primeiros 5 anos de casamento, raramente discutíamos. Ela era carinhosa, dedicada e, acima de tudo, parecia feliz ao meu lado. Quando chegávamos em casa após um longo dia, tínhamos nossa rotina tranquila. Jantávamos juntos, assistíamos a um filme ou discutíamos sobre planos para o futuro. Eu gostava de acreditar que éramos o que muitas pessoas chamariam de um casal ideal. Mas as coisas começaram a mudar. De forma sutil no início, quase imperceptível, até se tornarem mais evidentes. Eu me lembro da primeira vez que notei algo fora do lugar. Foi numa noite comum, depois de um dia especialmente cansativo no trabalho. Ela estava ao telefone, rindo de algo. Quando entrei na sala, o riso cessou e ela rapidamente desligou. Não pensei muito nisso na hora. Poderia ser qualquer coisa, talvez uma conversa com uma amiga. Mas aquele silêncio repentino plantou uma semente de inquietação na minha mente. Com o passar das semanas, outros comportamentos começaram a surgir. Ela estava saindo mais tarde do trabalho, algo que nunca tinha acontecido antes. Dizia que o chefe havia aumentado as exigências e que a equipe precisava se esforçar mais. Eu não questionei, porque confiava nela. Ao mesmo tempo, ela passou a guardar o celular como se fosse um segredo de estado. Sempre o mantinha ao alcance das mãos, mesmo em momentos em que costumava deixá-lo de lado. À noite, enquanto assistíamos televisão, percebia que ela trocava mensagens freneticamente, mas se eu perguntava algo, ela dizia que era apenas um grupo de amigos. No início, pensei que talvez fosse paranoia da minha parte. Casais têm altos e baixos, e atribuí isso a uma fase ruim. Mas a frieza dela crescia. Às vezes, parecia que eu era um colega de quarto, e não o homem com quem ela havia escolhido passar a vida. Quando tentei conversar sobre o que estava acontecendo, ela me disse que estava apenas estressada e que precisava de tempo para se reorganizar. A resposta parecia plausível, mas não me convencia totalmente. As justificativas começaram a se repetir, e mesmo que eu quisesse ignorar o desconforto, ele continuava lá, corroendo minha paz. Certa manhã, enquanto tomávamos café, notei que ela evitava me olhar nos olhos. A desculpa dela era o cansaço, mas os gestos não mentiam. Ela estava desconectada. Por mais que eu tentasse entender o motivo, sentia como se estivesse sendo excluído de uma parte importante da vida dela. O ápice dessa inquietação aconteceu numa tarde de domingo, quando ela saiu para resolver algumas coisas e voltou horas depois, sem nenhuma explicação convincente. A ausência dela, que antes era algo rotineiro e insignificante, começou a ganhar peso. Meu instinto me dizia que algo estava errado. Eu sabia que precisava descobrir o que era, mas ao mesmo tempo me sentia culpado por duvidar dela. Sempre tive orgulho de ser uma pessoa racional e justa. Nunca fui ciumento, e acreditava que o ciúme era um sinal de insegurança. Mas aquilo não era ciúme. Era uma sensação quase palpável de que minha vida estava mudando, e eu não tinha controle sobre isso. Decidi observar mais atentamente, prestar atenção nos detalhes. Não queria agir precipitadamente ou fazer acusações infundadas. O que mais me inquietava era a forma como ela parecia seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Continuava sorrindo nas reuniões com amigos, falava sobre planos futuros e, às vezes, até parecia demonstrar afeto. Mas eu sabia que algo estava sendo escondido de mim, e isso me atormentava. Houve uma noite em que acordei no meio da madrugada e a encontrei no sofá, digitando algo no celular. Quando perguntei o que estava fazendo, ela respondeu de forma casual que não conseguia dormir e estava checando as redes sociais. Eu aceitei a explicação, mas, naquele momento, decidi que precisava agir. Algo dentro de mim dizia que essa história não terminaria bem se eu apenas ignorasse os sinais. Foi a partir desse ponto que comecei a traçar um plano para descobrir a verdade. Sabia que, para entender o que estava acontecendo, teria que ser meticuloso. Não poderia confrontá-la sem provas concretas, porque isso poderia causar uma ruptura irreparável. Então, decidi que observaria cada detalhe com atenção, reuniria informações e só tomaria uma atitude quando tivesse certeza. Naquele período de incerteza, minha cabeça estava a mil. Eu tentava, a cada momento, racionalizar o que estava acontecendo, buscando justificativas para não acreditar que minha intuição estivesse certa. Em muitos dias, me convenci de que estava apenas sendo paranoico, mas as atitudes dela continuavam a me incomodar. Um dia, enquanto ela estava no banho,
Passei pela sala e notei algo sobre a mesa que me chamou a atenção. Era um pequeno caderno de capa preta, algo que eu nunca tinha visto antes. Não era um objeto que ficava à vista normalmente. Lembrei que, certa vez, ela mencionou ter o hábito de escrever pensamentos e anotações, mas era algo tão raro que havia esquecido completamente. Peguei o caderno, hesitando, porque aquilo me parecia uma violação. Por alguns segundos, fiquei parado ali, segurando o diário. Senti meu coração acelerar. Por um lado, me dizia que isso poderia ser um erro, uma invasão de privacidade injustificada. Por outro, a necessidade de saber o que estava acontecendo era maior. Resolvi abrir aquela porcaria de caderno. O que encontrei não era o que esperava. As páginas não eram simples textos reflexivos ou desabafos. O conteúdo era estranho. Havia várias anotações feitas com abreviações, iniciais de nomes e horários. Alguns números estavam cercados por pequenos círculos, como se ela estivesse destacando informações específicas. Imediatamente me perguntei o que tudo aquilo significava. Era algo que não fazia sentido à primeira vista. Passei a folhear mais devagar. As iniciais M apareciam repetidamente, junto a referências de locais e datas. Em outra parte do diário, havia frases aparentemente desconexas, quase como códigos. Por mais que eu tentasse encontrar algum padrão lógico, tudo parecia fora de contexto. Minha inquietação cresceu. Coloquei o diário de volta no lugar exato onde estava e me sentei, tentando organizar meus pensamentos. Foi só mais tarde, quando estava sozinho, que a ideia me ocorreu. Eu trabalho com programação e estou acostumado a identificar padrões em informações aparentemente desordenadas. Resolvi aplicar o mesmo raciocínio ali. Tirei fotos de algumas páginas do diário com o celular, garantindo que tudo ficaria registrado. Passei as noites seguintes analisando aquelas anotações. Levei um tempo para entender, mas logo percebi que havia algo consistente. Cada inicial parecia se referir a alguém, e os horários indicavam encontros. A presença constante da letra M começou a me incomodar mais do que eu podia expressar. Foi um momento em que minha mente deu um salto lógico. Aquilo só poderia ser o registro de um caso. Com a hipótese formada, fui ainda mais fundo. Resolvi procurar padrões no comportamento dela e correlacioná-los com as datas do diário. Não demorou muito para encontrar uma coincidência. Uma das anotações marcava um horário numa quinta-feira à noite, e eu me lembrei que ela tinha dito que ficaria até mais tarde no trabalho. A memória desse dia veio como um soco no estômago. Naquela noite, eu mesmo havia pedido uma pizza e assistido a um filme sozinho, acreditando que ela estava ocupada. A cada detalhe que eu descobria, sentia minha mente se afastar da negação e se aproximar de uma conclusão difícil de aceitar. Não havia como ignorar o que estava diante de mim. Por mais que quisesse acreditar que tudo aquilo era uma interpretação errada, o padrão era claro demais. Ainda assim, não sabia como agir. Eu não tinha provas concretas, apenas suspeitas que estavam começando a se transformar em convicção. Decidi que precisava de mais evidências antes de confrontá-la. Não queria correr o risco de estar errado. Foi nesse momento que me lembrei de algo que poderia confirmar de vez minhas suspeitas. O celular dela. Eu sabia que, como muitas pessoas, ela não se preocupava em apagar mensagens antigas ou desativar o backup automático. Resolvi acessar as mensagens dela de forma discreta, sem que ela soubesse. A cada novo pensamento, meu desconforto aumentava. Eu estava entrando em um terreno que nunca imaginei percorrer. Invadir a privacidade dela era algo que ia contra tudo que eu acreditava, mas a sensação de traição iminente já estava pesando mais do que qualquer dilema ético. Eu sabia que acessar o celular dela seria um passo definitivo. Até então, todas as minhas suspeitas eram baseadas no que vi no diário e nos padrões que identifiquei. Aquilo era perturbador, mas ainda havia espaço para dúvida. Talvez eu estivesse interpretando tudo de forma errada. Contudo, o celular seria a peça final do quebra-cabeça. Planejei cuidadosamente como faria isso. Era essencial que ela não percebesse. Uma invasão de privacidade como essa, se descoberta, poderia causar um estrago ainda maior em nossa relação, caso minhas suspeitas estivessem erradas. Eu esperava, de alguma forma, que estivesse errado. A ideia de confirmar a traição era algo que eu não conseguia digerir completamente. Escolhi uma noite em que ela foi dormir mais cedo, alegando estar cansada. Peguei o celular dela e fui direto para o computador. Acessei o armazenamento com uma senha que ela havia me contado anos atrás, uma daquelas que usamos casualmente e nunca pensamos que alguém vai precisar. O que encontrei ali foi o suficiente para fazer meu mundo desmoronar. No início, havia mensagens triviais, trocas de palavras com amigos e colegas de trabalho. Mas bastou uma busca pelo nome M para que tudo ficasse claro.
As mensagens começavam de forma discreta, com um tom amigável, mas conforme eu ia descendo a linha do tempo, o conteúdo se tornava cada vez mais íntimo e revelador. Eles falavam sobre encontros, lugares que frequentaram juntos e até sobre como evitar que eu desconfiasse de algo. Li uma mensagem em que ela mencionava que tinha mentido sobre uma reunião no trabalho para passar a noite com ele. O detalhe que mais me feriu foi a forma casual com que ela falava de mim. Não havia nenhuma culpa, apenas estratégias para manter as aparências. As fotos e nudes explícitas que eles trocavam me deu um nó no estômago e tive que me esforçar para não vomitar até acabar de ler tudo. Um dia específico se destacou. Era o nosso aniversário de casamento. Naquele dia, ela havia saído dizendo que precisava resolver algo urgente para o trabalho antes do jantar que planejamos juntos. Lembro de ter ficado em casa, organizando tudo, pensando que ela estava apenas atrasada. Mais tarde, ela chegou com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Eu li as mensagens daquele dia. Enquanto eu estava em casa, ela estava no hotel com ele. Foi nesse momento que senti uma mistura de emoções que nunca tinha experimentado antes. Raiva, humilhação, tristeza e, acima de tudo, uma sensação esmagadora de traição. Não era apenas o ato físico que me destruía, mas a mentira, a frieza e a manipulação. Ela não era a pessoa que eu pensava conhecer. Passei a madrugada inteira revisando as mensagens e coletando provas. Tirei prints, salvei conversas e fiz cópias de tudo. Eu sabia que, para tomar qualquer atitude, precisaria de evidências sólidas. Enquanto lia, comecei a notar padrões que corroboravam o que já tinha encontrado no diário. As iniciais M correspondiam a ele, e os horários batiam com os momentos em que ela dizia estar ocupada ou trabalhando. Quando terminei, me senti vazio. Por um lado, tinha a confirmação que precisava, mas, por outro, era como se tivesse perdido tudo de uma vez. Não havia mais espaço para negação ou esperança de que as coisas poderiam estar bem. Eu sabia o que estava acontecendo, e agora precisava decidir o que faria a respeito. Voltei o celular dela para o lugar exato onde estava e me deitei na cama. Olhei para ela dormindo e pensei em como uma pessoa pode ser tão boa em esconder segredos. Ela parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido, enquanto eu sentia que meu mundo havia virado de cabeça para baixo. Ainda não era o momento de confrontá-la. Eu precisava de tempo para processar tudo e pensar nos próximos passos. Uma parte de mim queria explodir, acordá-la ali mesmo e exigir explicações, mas sabia que isso não resolveria nada. Eu precisava agir com frieza, do mesmo jeito que ela vinha agindo comigo. No dia seguinte, ela agiu como se fosse apenas mais uma manhã comum. Me deu bom dia, comentou sobre o tempo e fez perguntas sobre meu trabalho. Cada palavra dela me parecia uma afronta, mas mantive a calma. Eu sabia que qualquer reação brusca poderia alertá-la, e isso era algo que eu não podia permitir. Enquanto ela tomava café, senti que minha raiva começava a se transformar em algo mais definido. Não seria suficiente simplesmente confrontá-la ou pedir explicações. Eu queria que ela sentisse o que eu estava sentindo. Não sabia exatamente como faria isso ainda, mas a ideia de uma vingança começou a tomar forma na minha mente. Terminei aquele dia com a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu passei os dias seguintes tentando manter uma aparência de normalidade. O que mais me surpreendia era a facilidade com que ela fazia o mesmo. Ela não dava nenhum indício de que estava preocupada ou desconfiada. Era como se a mentira tivesse se tornado parte natural da vida dela, e isso me irritava ainda mais. Enquanto ela seguia com sua rotina, eu me afundava cada vez mais nos meus pensamentos. Não conseguia evitar revisitar as mensagens e as provas que havia coletado. Cada palavra, cada detalhe, parecia um golpe em minha dignidade. A traição em si já era devastadora, mas o fato de ela ter sido tão metódica em me enganar tornava tudo ainda mais insuportável. Tentei entender como aquilo tinha acontecido. Será que ela sempre foi assim e eu nunca percebi? Será que fiz algo que a empurrou para isso? Minha mente buscava respostas, mas não conseguia encontrar nenhuma que fizesse sentido. Eu me sentia estúpido por não ter percebido antes. A raiva começou a tomar conta de mim. Era uma raiva diferente de qualquer outra que eu já havia sentido. Não era explosiva ou impulsiva. Era algo mais profundo e constante, uma fúria fria que crescia cada vez que eu olhava para ela ou lembrava do que havia descoberto. Essa raiva não vinha apenas da traição, mas da sensação de que eu tinha sido feito de idiota. Eu sabia que não podia continuar vivendo assim. Algo precisava ser feito, mas não queria agir de forma precipitada. Eu precisava de um plano. Queria que ela sentisse o mesmo nível de dor e humilhação que eu estava sentindo, mas sabia que isso exigiria paciência e estratégia. Enquanto pensava no que fazer,
Comecei a prestar ainda mais atenção nos hábitos dela. Notei que ela parecia estar em paz, como se acreditasse que estava completamente segura. Isso só reforçava minha determinação de mostrar a ela que nada ficaria impune. Passei a acompanhar os movimentos dela com mais atenção. Quando ela saía, eu registrava os horários e comparava com as anotações do diário. Tudo se encaixava perfeitamente. Ela continuava usando desculpas como trabalho ou encontros com amigas para se encontrar com ele. Cada nova confirmação alimentava minha raiva e me dava mais certeza de que eu estava no caminho certo. O que mais me incomodava era a forma como ela usava os recursos da nossa vida juntos para sustentar o caso. As contas conjuntas que mantínhamos estavam sendo usadas para financiar os encontros. Hotéis, jantares, presentes, tudo isso vinha do dinheiro que eu também colocava ali. Era como se ela estivesse debochando de mim, usando minha confiança contra mim de maneira descarada. Foi então que a ideia do meu plano começou a tomar forma. Eu sabia que não seria suficiente apenas expor a traição ou confrontá-la. Isso seria apenas o começo. Eu queria que ela perdesse tudo o que valorizava, da mesma forma que eu sentia que havia perdido. A primeira etapa do plano seria simples: garantir que eu tivesse controle sobre nossas finanças. Não seria difícil, já que eu era responsável por gerenciar a maioria das contas. Comecei a monitorar todas as movimentações com mais cuidado, registrando cada despesa suspeita. Paralelamente, comecei a pensar em como poderia usar as provas que havia coletado. Sabia que não poderia simplesmente guardá-las para mim. Elas precisariam ser usadas no momento certo. Cada detalhe contava, desde as mensagens até os registros financeiros. Nos momentos de maior raiva, imaginava confrontá-la imediatamente, jogando tudo na cara dela. Mas havia algo em mim que sabia que isso não seria suficiente. Eu queria que ela sentisse a mesma impotência que eu estava sentindo. Queria que ela percebesse, tarde demais, que havia perdido tudo. A frieza com que comecei a pensar no plano me assustava um pouco. Nunca me considerei uma pessoa vingativa, mas a traição dela despertou algo em mim que eu nem sabia que existia. Era como se cada momento de dor estivesse sendo convertido em determinação para executar o que eu tinha em mente. Mesmo assim, havia dias em que a tristeza era mais forte do que a raiva. Havia momentos em que eu me perguntava se tudo aquilo valeria a pena. Lembrava de como as coisas eram no início do nosso casamento, quando ela parecia ser tudo o que eu sempre quis. Essas lembranças só tornavam tudo mais doloroso. Mas a cada dia que passava, ficava mais claro que não havia volta. Eu sabia que nossa relação tinha terminado no momento em que descobri a traição. O que me restava agora era garantir que ela enfrentasse as consequências do que fez. Enquanto pensava nisso, notei que ela continuava a agir como se nada estivesse errado. O contraste entre a tranquilidade dela e o caos dentro de mim só me dava mais forças para seguir em frente com o plano. Eu sabia que precisava esperar o momento certo para agir. O que eu não sabia, naquele momento, era que essa espera me transformaria de formas que eu jamais poderia imaginar. Com o tempo, a raiva começou a se transformar em foco. Não adiantava apenas sentir ódio. Eu precisava de algo concreto. Um plano meticuloso que garantisse que tudo o que ela valorizava desmoronasse. O que mais me motivava era a serenidade com que ela continuava a viver a vida, como se eu fosse apenas um espectador desatento em sua peça bem ensaiada. Comecei a observar cada detalhe de suas ações, buscando maneiras de usar isso contra ela. Ela saía mais frequentemente, sempre com as mesmas desculpas: trabalho, amigas, compromissos inadiáveis. Descobri que havia um padrão. Sempre que ela usava essas justificativas, surgia uma despesa específica no extrato da conta conjunta. Eram restaurantes, hotéis e, ocasionalmente, compras em lojas caras. Não era apenas traição, era um abuso descarado de confiança. Decidi que essa seria minha primeira arma. Ela acreditava que tinha total controle sobre nossa situação financeira, mas na verdade, era eu quem cuidava das contas principais. Sabia que, se fosse cuidadoso, poderia começar a mudar as coisas sem que ela percebesse. A primeira coisa que fiz foi criar uma conta separada, em meu nome, para onde transferiria pequenas quantias de dinheiro periodicamente. Não era nada que chamasse atenção, apenas valores que parecessem gastos cotidianos. Ela nunca foi de olhar os extratos com cuidado, o que facilitava ainda mais o processo. Ao mesmo tempo, comecei a registrar cada uma das despesas que ela fazia com o amante. Queria ter um rastro completo de provas, algo que pudesse usar contra ela no momento certo. Era quase terapêutico organizar aqueles dados. Cada registro era um lembrete de que, por mais que ela achasse que estava no controle, eu estava sempre um passo à frente. Enquanto isso, continuei a observar o comportamento dela. Aos poucos, fui aprendendo mais sobre a rotina do amante.
Através das mensagens que ainda conseguia acessar, descobri que ele também era casado. Isso abriu uma nova possibilidade. Se eu fosse cuidadoso, poderia não apenas atingir minha esposa, mas também expor a hipocrisia dele. A cada novo detalhe que descobria, meu plano se tornava mais claro. A ideia não era apenas confrontá-la com as provas, mas fazer com que ela sentisse o peso de cada escolha que fez. Eu sabia que isso levaria tempo, mas estava disposto a esperar. Houve um momento específico que solidificou minha determinação. Era um sábado à tarde, e ela saiu dizendo que precisava comprar um presente para uma colega de trabalho. Disse que seria rápido, mas ficou fora por quase 4 horas. Quando voltou, agia como se nada tivesse acontecido, sorrindo e perguntando se eu queria sair para jantar. Naquela noite, entrei no backup do celular dela novamente e confirmei o que já imaginava. Ela havia passado a tarde inteira com ele, em um restaurante caro, que ela, claro, pagou com o nosso dinheiro. Naquele momento, minha raiva foi substituída por uma calma assustadora. Era como se eu finalmente tivesse aceitado que ela não via limites para as mentiras e que eu estava certo em fazer o que estava fazendo. Nos dias que se seguiram, comecei a planejar a etapa final do meu plano. Não bastava simplesmente tomar o dinheiro dela ou expor a traição. Eu queria que ela sentisse a humilhação de ser confrontada publicamente. Sabia que precisaria de um evento, algo em que todas as pessoas próximas a ela estivessem presentes. A ideia surgiu quase naturalmente. O aniversário dela estava chegando, e ela adorava fazer grandes celebrações. Sempre convidava amigos, familiares e colegas de trabalho, transformando a data em um espetáculo de perfeição. Parecia irônico usar esse evento contra ela, mas também era o cenário ideal. Enquanto planejava o que faria, continuei reunindo mais provas. Descobri que ela havia comprado um presente caro para o amante recentemente, algo que custava mais do que qualquer coisa que ela já tinha me dado. Esse presente era a última peça que faltava para eu montar minha estratégia. Eu sabia que, para executar meu plano, precisaria continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. Isso era o mais difícil. Olhar para ela todos os dias e fingir que ainda éramos um casal feliz exigia uma força que eu nem sabia que tinha. Mas, ao mesmo tempo, cada momento de falsidade dela me dava mais motivação para seguir em frente. Aos poucos, tudo começou a se alinhar. As transferências estavam concluídas, as provas estavam organizadas e o cenário estava pronto. Faltava apenas esperar o dia certo para agir. Foi nessa espera que percebi algo importante. Esse plano não era apenas sobre ela. Era sobre recuperar o controle da minha vida, algo que eu sentia que havia perdido desde o momento em que comecei a suspeitar da traição. Cada passo me dava mais certeza de que, por mais doloroso que fosse, eu estava fazendo a coisa certa. Cada dia que passava me aproximava do objetivo. Havia algo quase terapêutico em colocar o plano em prática. Não era só a raiva que me movia, mas a sensação de recuperar o controle sobre uma situação em que eu tinha sido deixado à margem. Ela ainda acreditava que tinha tudo sob controle, e isso era o que tornava o processo ainda mais satisfatório. A transferência das finanças era o primeiro passo e exigia cuidado. Não poderia ser óbvio, nem algo que despertasse a mínima suspeita. Eu comecei pequeno, movendo valores quase imperceptíveis. Um jantar fictício aqui, uma compra inexistente ali. Na planilha que eu havia montado para rastrear tudo, esses pequenos desvios começavam a se acumular, criando uma nova realidade financeira onde, aos poucos, ela estava sendo excluída. Eu me sentia estranho fazendo aquilo. Não porque achava que estava errado, mas porque era um lado meu que nunca tinha explorado antes. Sempre fui um homem honesto, alguém que acreditava na comunicação como solução. Mas ali estava eu, escondendo coisas, arquitetando estratégias, como se estivesse me transformando em uma versão distorcida de mim mesmo. Talvez fosse inevitável, considerando o que ela fez. Ao mesmo tempo, me espantava o quão fácil era. Ela nunca se preocupava em verificar as contas. Confiava que eu estava cuidando de tudo, o que, de certa forma, era verdade. Ela estava tão ocupada vivendo sua vida dupla que não percebeu que seu terreno estava sendo minado sob seus pés. Com as finanças sob controle, decidi focar na próxima etapa. Garantir que os bens também estivessem protegidos. Nosso apartamento, o carro e outros ativos que possuíamos em conjunto eram formalmente registrados no nome dos dois, mas eu sabia que poderia mudar isso, se fosse cuidadoso. Comecei a transferir a titularidade de maneira discreta. O apartamento, por exemplo, foi colocado como garantia em um contrato fictício com uma empresa de fachada que eu criei. Era um processo demorado, mas essencial. Quando ela finalmente descobrisse, seria tarde demais para reverter qualquer coisa. Enquanto fazia isso, continuei observando sua rotina.
Cada saída, cada desculpa, cada despesa era registrada. Descobri que ela estava se encontrando com ele mais frequentemente do que eu imaginava. Às vezes, os encontros aconteciam no meio da semana, durante o horário de trabalho. Isso significava que ela não só estava usando nosso dinheiro, mas também negligenciando suas responsabilidades profissionais para viver esse romance patético. Foi numa dessas saídas que eu percebi que não sentia mais tristeza. Eu não estava mais chocado ou abalado. Era como se algo dentro de mim tivesse mudado completamente. Eu não a via mais como a mulher que um dia amei. Ela era apenas alguém que estava prestes a enfrentar as consequências das próprias escolhas. Por outro lado, havia algo que ainda me incomodava. Embora o plano estivesse indo bem, eu sabia que a etapa final exigiria uma força emocional que talvez eu não tivesse. Não seria fácil me expor tanto, mesmo sabendo que estava no controle. Parte de mim ainda sentia vergonha. Não pelo que ela fez, mas por eu ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Apesar disso, continuei avançando. Eu sabia que, uma vez iniciado o processo, não havia mais volta. Era como assistir a uma peça de teatro onde eu era o diretor, mas também o único espectador que sabia o desfecho. À medida que o aniversário dela se aproximava, percebi que estava mais preparado do que imaginava. As provas estavam organizadas em pastas digitais e físicas. O dinheiro estava seguro, transferido para contas que ela nunca teria acesso. E os bens, embora ainda formalmente nossos, estavam protegidos contra qualquer tentativa dela de reivindicar algo. Era estranho perceber o quanto eu tinha mudado nesse processo. Antes, tudo o que eu queria era uma vida tranquila, cheia de confiança e respeito mútuo. Agora, minha prioridade era garantir que ela não saísse impune. Não era apenas sobre ela, mas sobre mim. Eu precisava provar, a mim mesmo, que era capaz de reagir, de recuperar o controle da minha vida. Na última semana antes do aniversário, ela começou a planejar a festa. Falava sobre isso com entusiasmo, mencionando quem convidaria e o que usaria. Era surreal ouvir aquilo, sabendo o que eu sabia. Era como assistir alguém caminhando cegamente para uma armadilha que ela mesma ajudou a construir. Ela mencionou o amante algumas vezes, mas sempre de maneira indireta. Dizia que um colega talvez viesse ou que precisava checar com o pessoal do trabalho sobre a disponibilidade deles. O fato de ela sequer considerar convidá-lo para a festa era mais uma prova de como ela subestimava minha inteligência. Na véspera do aniversário, finalizei os últimos detalhes do plano. O dinheiro estava intocado, as provas estavam organizadas e os documentos dos bens estavam prontos para serem apresentados, se necessário. Agora, só me restava esperar o momento certo para agir. Não sabia como seria a minha reação no dia. Talvez eu sentisse um alívio imediato, ou talvez o vazio permanecesse. Mas, de uma coisa, eu tinha certeza. Quando aquela noite terminasse, ela nunca mais seria a mesma pessoa. Os dias que antecederam o aniversário dela foram de silêncio. Não um silêncio explícito, mas um tipo de calmaria tensa. Eu seguia com minha rotina normalmente, enquanto ela estava imersa nos preparativos da festa. O entusiasmo dela era quase cômico para mim, considerando o que eu tinha planejado. Ela passou o início da semana fazendo listas, decidindo o cardápio e confirmando os convidados. Sempre que me perguntava algo, como se preferia um prato ou outro, eu respondia com um sorriso contido, fingindo estar tão empolgado quanto ela. Cada resposta minha parecia reforçar a confiança dela, o que tornava tudo ainda mais irônico. Eu não queria levantar qualquer suspeita. Manter a normalidade era essencial para o sucesso do plano. Isso significava que eu tinha que participar ativamente de alguns preparativos. Levei as bebidas para o salão que alugamos, ajudei a organizar o espaço e até participei de algumas discussões sobre a música. Toda vez que ela mencionava como estava animada, eu me limitava a um aceno ou um breve comentário de apoio. Por dentro, cada palavra dela parecia um lembrete de sua hipocrisia. A escolha do aniversário como cenário perfeito para o confronto não foi por acaso. Eu sabia que, cercada por amigos e familiares, ela não teria como fugir ou inventar desculpas. Seria um golpe duplo: a humilhação pública e a exposição definitiva de quem ela realmente era. No dia anterior à festa, finalizei os últimos detalhes. As provas estavam organizadas em um único envelope, com cópias digitais prontas para serem enviadas, se necessário. Revisei os extratos bancários, os registros de transferências e as mensagens que havia coletado. Nada poderia dar errado. Naquela noite, quando ela foi dormir, eu fiquei acordado por mais algumas horas. Não estava nervoso, mas minha mente não conseguia descansar. Pensei em tudo o que tínhamos vivido juntos, desde o início do nosso relacionamento até aquele momento. As lembranças vinham em flashes,
Nosso primeiro encontro, o dia do casamento, os momentos simples em que éramos felizes de verdade. Foi inevitável me perguntar onde tudo tinha começado a dar errado. Será que eu poderia ter evitado isso? Será que ignorei sinais importantes ao longo dos anos? Por mais que tentasse encontrar respostas, tudo parecia girar em torno de uma única conclusão: ela escolheu me trair. Não foi um deslize ou um erro momentâneo, mas uma série de decisões conscientes que me colocaram nessa posição. Acordei no dia do aniversário com uma estranha sensação de calma. Não era exatamente alívio, mas uma certeza de que eu estava fazendo o que precisava ser feito. Ela acordou animada, falando sobre os últimos ajustes da festa e os horários que precisávamos seguir. Eu a observei em silêncio, enquanto ela corria pela casa, ajustando os detalhes. Passei a manhã conferindo tudo mais uma vez. O envelope com as provas estava guardado em minha bolsa, e as mensagens já estavam salvas em um rascunho de e-mail, prontas para serem enviadas com um único clique. No salão, ajudei a montar as mesas, colocando os arranjos e organizando as cadeiras. Os convidados começaram a chegar no final da tarde. Amigos próximos, familiares e alguns colegas de trabalho dela. Eu observava cada interação com atenção, mas mantinha o mesmo sorriso contido de sempre. Alguns convidados me parabenizavam pela organização, dizendo como a festa estava bonita. Respondi com agradecimentos educados, evitando qualquer demonstração de que algo estava errado. Ela estava radiante. Vestida de forma impecável, circulava pelo salão cumprimentando as pessoas, rindo e demonstrando sua usual simpatia. Era impressionante como ela conseguia manter as aparências. Para qualquer um que estivesse ali, éramos um casal perfeito, felizes e celebrando mais um ano de vida dela. Enquanto a festa seguia, eu esperei o momento certo para agir. Não seria algo impulsivo ou abrupto. Eu queria que tudo acontecesse de forma meticulosa, como o plano que havia construído. Quando o jantar foi servido e todos estavam sentados, eu sabia que era hora. Levantei-me calmamente e pedi a atenção de todos. Disse que tinha algo especial para entregar à minha esposa, algo que havia preparado com muito carinho. Ela me olhou com um sorriso confiante, provavelmente pensando que era algum presente luxuoso ou uma declaração de amor. Caminhei até onde ela estava sentada e entreguei o envelope. Pedi que ela abrisse na frente de todos, dizendo que era algo que gostaria de compartilhar com as pessoas mais importantes de nossas vidas. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade e a confiança de que tudo estava sob controle foram maiores. Quando ela abriu o envelope, o salão ficou em silêncio. Dentro, estavam as mensagens que eu havia impresso, os extratos bancários que mostravam as despesas feitas com o amante e as datas que coincidiram com os dias em que ela mentiu sobre estar trabalhando. A expressão no rosto dela mudou instantaneamente. Ela tentou dizer algo, mas parecia incapaz de encontrar palavras. O silêncio no salão foi quebrado por murmúrios de surpresa e choque dos convidados. Levantei-me novamente e expliquei, de forma calma, o que estava acontecendo. Disse que, ao longo dos últimos meses, havia descoberto que minha esposa estava me traindo e que as provas estavam ali para todos verem. Terminei dizendo que já havia tomado todas as medidas necessárias para proteger o que era meu, e que a partir daquele momento, nossa relação chegava ao fim. Depois disso, peguei minha carteira e saí do salão, deixando-a para lidar com as consequências de suas escolhas. Quando saí do salão, uma mistura de emoções tomou conta de mim. Não foi o alívio que eu imaginei sentir. Era como se o peso da decisão ainda estivesse sobre meus ombros, mesmo depois de ter feito o que precisava ser feito. Enquanto caminhava até o carro, pude ouvir, ao fundo, os murmúrios e as reações de quem estava lá dentro. Sentei no banco do motorista, fechei os olhos por um momento e respirei fundo. Não parti imediatamente. Queria dar tempo para que tudo se desenrolasse como planejei. Sabia que, naquele instante, ela estaria enfrentando a fúria dos convidados, as perguntas dos familiares e a vergonha de ter sua farsa revelada. Era difícil não pensar em como ela reagiria. Durante todo o tempo em que convivi com aquela mentira, uma parte de mim ainda acreditava que ela se arrependia ou sentia algum remorso. Mas, agora que tudo estava exposto, era impossível ignorar o fato de que, até o último minuto, ela tinha escolhido o caminho do engano. Peguei meu celular e, sem hesitar, enviei as cópias digitais das provas para os principais envolvidos. Amigos próximos, familiares mais chegados e até mesmo alguns colegas de trabalho dela. Não era só sobre mim. A hipocrisia dela tinha afetado outras pessoas também. Comecei a dirigir sem rumo definido. Não queria voltar para casa naquele momento, então procurei um lugar tranquilo onde pudesse refletir. Estacionei em um parque vazio e fiquei ali, olhando para o nada, enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido.
Minha mente vagava entre os detalhes dos últimos meses e as possíveis consequências do que eu tinha acabado de fazer. Ela perderia o respeito de muitos dos que estavam presentes. Sua reputação no trabalho, se ainda não estivesse abalada, certamente seria questionada. Mas o que me interessava mais era o amante. Enquanto eu reunia as provas, havia descoberto que ele também tinha uma vida dupla. Era casado e tinha filhos. Não era apenas um homem que vivia um caso qualquer, mas alguém que construía sua traição sobre mentiras semelhantes às que eu enfrentava. Ele tinha tanto a perder quanto ela, e eu não estava disposto a deixá-lo sair ileso dessa situação. No dia seguinte, acordei cedo e preparei a próxima etapa do plano. Antes mesmo que ela pudesse reagir ou tentar qualquer coisa, enviei todas as provas do caso para a esposa dele. Fiz isso de forma anônima, garantindo que ela soubesse exatamente quem ele era e como havia usado nosso dinheiro para financiar o relacionamento deles. Eu sabia que isso causaria um impacto imediato. Ele perderia o apoio da família, enfrentaria vergonha pública e, possivelmente, teria problemas no trabalho. Não era sobre vingança pela traição em si, mas sobre garantir que ambos enfrentassem as consequências de suas escolhas. Enquanto isso, ela tentava me contatar. Recebi várias mensagens e ligações, todas ignoradas. Sabia que ela tinha visto a dimensão do estrago que eu havia causado e que estava desesperada para tentar retomar algum controle da situação. Mas era tarde demais. Nas mensagens que enviou, ela usava de tudo: pedidos de desculpa, justificativas e até ameaças veladas. Nada disso me afetou. Eu tinha tomado todas as precauções necessárias para me proteger. Os bens estavam no meu nome, o dinheiro estava seguro e eu tinha provas suficientes para me garantir caso ela tentasse algo legalmente. Naquela mesma semana, recebi a confirmação de que o amante havia sido demitido. Alguém da empresa dele, provavelmente uma pessoa com acesso às informações que enviei, expôs o caso internamente. Ele era um gerente de posição alta, e o comportamento pessoal incompatível com os valores da empresa foi suficiente para justificar sua demissão. Quanto a ela, descobri por amigos em comum que a situação no trabalho estava insustentável. Muitos dos colegas que estiveram na festa não conseguiam mais olhá-la da mesma forma, e os boatos começaram a se espalhar. Não precisei me esforçar para que as coisas acontecessem. Era como se as consequências das escolhas dela tivessem criado uma reação em cadeia. Passei as semanas seguintes focado em reorganizar minha vida. Estava estranho viver sem a presença dela, mas era um tipo de silêncio bem-vindo. Era como se, pela primeira vez em meses, eu pudesse respirar sem o peso de estar constantemente desconfiando ou planejando algo. Ela continuou tentando entrar em contato, mas eventualmente desistiu. Não sei exatamente o que aconteceu com ela depois disso. Talvez tenha tentado recomeçar, talvez tenha ficado presa nas consequências do que fiz. Não me importava mais. O amante, pelo que ouvi, foi abandonado pela esposa e teve que lidar com a vergonha de ter sido exposto. Soube que se mudou para outra cidade, tentando escapar da repercussão. Não sei se ele e minha ex continuaram juntos. Se continuaram, imagino que não por muito tempo. Afinal, ambos basearam o relacionamento deles em mentiras. No final, o confronto público foi apenas o início de uma transformação maior. Não era apenas sobre expor a verdade, mas sobre encerrar um capítulo da minha vida que tinha se tornado insustentável. O impacto das minhas ações não demorou a atingir o amante. Depois que enviei as provas para a esposa dele, soube, por meio de contatos em comum, que a vida dele desmoronou tão rapidamente quanto a dela. A mulher dele não apenas confrontou a situação como levou tudo para os círculos sociais que compartilhavam. Em pouco tempo, ele passou de um homem respeitado na comunidade a alguém conhecido por suas mentiras e traições. Para mim, era como assistir ao segundo ato de um espetáculo cuidadosamente planejado. Não precisei me envolver diretamente. As provas falavam por si. Fotos, mensagens e extratos financeiros eram mais do que suficientes para mostrar a extensão do caso e como ele usava recursos da empresa para bancar os encontros. A demissão veio pouco depois. Ele ocupava uma posição de destaque na empresa, e, embora o caso extraconjugal em si não fosse motivo direto para a rescisão, o uso indevido dos recursos corporativos selou seu destino. Não era apenas o dinheiro. Descobri, por meio de fontes que monitorava discretamente, que ele também usava o tempo de trabalho para se encontrar com minha esposa. Isso violava qualquer noção de ética profissional, e seus superiores decidiram que não podiam mais confiar nele. A esposa dele foi ainda mais incisiva. Decidida a não apenas terminar o casamento, ela exigiu que ele saísse de casa imediatamente. Ele não teve tempo de reagir. Mal havia processado a demissão e já estava sendo despejado, com suas coisas sendo colocadas em caixas e enviadas para um endereço provisório. Fiquei sabendo que ele tentou argumentar com ela,
usar desculpas como estresse no trabalho e até mesmo tentar minimizar o caso com minha esposa, dizendo que foi algo sem importância. Mas as provas que enviei eram tão detalhadas que não havia como negar. Ele tinha sido pego, e tudo o que tentava dizer soava patético. Minha ex-esposa também sofreu o impacto dessa queda. Embora eu tivesse cortado completamente o contato com ela, amigos em comum me contaram que ela tentou se aproximar do amante após o caos da festa. Ele, no entanto, estava tão envolvido em suas próprias consequências que não podia oferecer a estabilidade que ela buscava. É irônico pensar que, em algum momento, eles devem ter imaginado que estavam vivendo algo especial. Um romance excitante, escondido das responsabilidades e consequências do mundo real. Mas, no final, era apenas uma bolha frágil, construída sobre mentiras e egoísmo. E quando a bolha estourou, eles descobriram que não tinham nada além de ruínas. Mesmo depois da demissão, as consequências para ele continuaram. No setor em que trabalhava, a reputação é tudo. Notícias de sua conduta se espalharam, e, em pouco tempo, ele percebeu que seria impossível encontrar outro emprego no mesmo nível. Não importava o quanto tentasse justificar suas ações, o estrago estava feito. Ele acabou se mudando para outra cidade, segundo me contaram, buscando um recomeço longe de tudo. Não sei o que aconteceu depois disso, mas tenho certeza de que carregar o peso de suas escolhas será uma constante na vida dele. Enquanto isso, eu comecei a refletir sobre o que todo esse processo significava para mim. A queda dele era apenas parte de algo maior. Eu não estava apenas buscando vingança, mas tentando recuperar um senso de justiça e equilíbrio na minha própria vida. Saber que ele enfrentou as consequências de seus atos me trouxe uma sensação de encerramento, mas também me fez perceber que era hora de deixar tudo para trás. Olhando para tudo o que aconteceu, percebi que minha ex-esposa e o amante não eram apenas culpados pelos danos que causaram. Eles também eram responsáveis por me forçar a mudar, a crescer e a reconhecer que, às vezes, é preciso enfrentar o caos para encontrar clareza. O que mais me marcou durante esse período foi a percepção de como as escolhas que fazemos, sejam elas grandes ou pequenas, têm o poder de moldar nossas vidas e as vidas de quem nos rodeia. Eles fizeram escolhas egoístas, acreditando que poderiam escapar ilesos, mas a realidade é que ninguém vive sem enfrentar as consequências de seus atos. Quando tudo finalmente acabou, senti como se pudesse respirar novamente. Não foi um alívio imediato, nem uma sensação de vitória, mas algo mais sutil, como se a tempestade que vinha devastando minha vida tivesse começado a se dissipar. Aos poucos, percebi que o silêncio que tanto temia no início agora era meu maior aliado. Minha ex-esposa nunca mais tentou me procurar depois da enxurrada de mensagens e ligações que ignorei. Acho que ela percebeu que nada do que dissesse ou fizesse mudaria o que aconteceu. Por mais que uma parte de mim quisesse entender as razões dela, a verdade é que já não me importava mais. As justificativas ou arrependimentos que ela pudesse oferecer não teriam valor. Meu foco passou a ser eu mesmo. Por meses, minha vida tinha girado em torno da dor, da traição e do planejamento de uma vingança. Agora, sem esses pesos, eu me via obrigado a enfrentar um novo desafio. O que fazer com a liberdade que finalmente conquistei? Comecei reorganizando minha rotina. O apartamento, que antes era um símbolo de uma vida compartilhada, agora parecia vazio e cheio de lembranças difíceis. Decidi redecorá-lo, mudando tudo o que me lembrava dela. Retirei fotos, troquei móveis e pintei as paredes. Era um gesto simples, mas significativo. Cada pequena mudança parecia um passo em direção a algo novo. No trabalho, voltei a me dedicar com mais afinco. Durante o caos, minha produtividade havia caído, mas agora, sem distrações emocionais, consegui redescobrir meu entusiasmo pelo que fazia. Reencontrei amigos que, por conta do meu casamento, eu havia deixado de lado, e percebi que havia um mundo inteiro que eu tinha negligenciado enquanto tentava manter as aparências de uma relação que já estava condenada. Aos poucos, comecei a sair, a me permitir experimentar coisas novas. Não era fácil. Depois de tudo o que aconteceu, confiar nas pessoas parecia uma tarefa impossível. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não queria me fechar para sempre. A vida continuava, e, por mais que as cicatrizes ainda estivessem frescas, eu sabia que elas eram parte de quem eu me tornaria. Reflete muito sobre tudo o que aconteceu. Por muito tempo, tentei entender onde as coisas tinham dado errado. Será que foi minha culpa? Será que havia algo que eu poderia ter feito diferente? Mas a verdade é que algumas pessoas escolhem caminhos que não podemos controlar. A traição dela não era um reflexo de quem eu era, mas de quem ela escolheu ser. Quanto ao amante, ele se tornou apenas uma nota de rodapé nessa história. Saber que ele perdeu tudo me trazia uma leve satisfação. A vida seguiu, e com o tempo, percebi que essa experiência,
por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou muito sobre mim mesmo. Aprendi que sou mais resiliente do que imaginava, que sou capaz de enfrentar o pior e ainda me reerguer. Descobri que, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam, mas isso não significa que devemos carregar o peso delas para sempre. Hoje, quando penso no passado, não sinto mais a mesma dor. Claro, as memórias ainda estão lá, mas agora são apenas isso, memórias. Elas não me definem, não controlam meus pensamentos, não ditam meu futuro. O que importa é o que veio depois. Consegui encontrar a paz, não porque a vingança foi suficiente, mas porque, no final das contas, escolhi seguir em frente. Recomecei, reconstruí e, acima de tudo, me reconectei comigo mesmo. A vida não é perfeita, e nunca será, mas agora, ela é minha, livre de mentiras, de traições e de pessoas que não sabem o valor da confiança.